Olá, meu nome é Renata, sou pesquisadora de pós-doutorado na UFFS, Campus Laranjeira do Sul, no Programa de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial Sustentável. Junto com outros dois professores, a gente escreveu esse artigo que é analisando duas turmas diferentes em uma disciplina que a gente ministrou nesse tempo que eu fui pós-doc no programa. É a disciplina de pesquisa interdisciplinar, oficinas interdisciplinares, e a gente quis entender as relações que os alunos tiveram com essa disciplina e como uma turma teve muito mais dificuldade que a outra e como a gente teve que adaptar o plano de ensino de uma turma para outra. E a gente queria entender um pouco do porquê que foi tão diferente de uma turma para outra. Então, a gente fez questionários de autoavaliação da disciplina com cada uma das turmas, sempre ao final da disciplina. E aí a gente fez essa escrita comparando as duas turmas. Essa disciplina a gente começa com uma parte teórica, mas aí a gente avança para um momento mais prático, que os alunos eles têm que formar grupos e fazer uma pesquisa coletiva e interdisciplinar, que relacione com as dissertações deles, mas que também tenha relação com a pergunta coletiva da turma. A gente notou que na primeira disciplina a gente criou bastante ferramentas para fazer eles criar essa pergunta coletiva, mas a partir do momento que foi criada a pergunta coletiva, a gente deixou eles mais livres para ter esse momento de escrita e da construção, e eles aparentaram facilidade para executar o trabalho. Já na segunda turma, a gente procurou dar mais autonomia para eles criarem as perguntas, e funcionou bem no momento da criação das perguntas, mas a partir do momento que os grupos foram a campo e começaram a escrita interdisciplinar, eles tiveram bastante dificuldade. Então, a gente foi adaptando o plano de ensino, colocando oficinas de escrita, oficinas metodológicas para tentar facilitar esse processo. Ambas as turmas finalizaram o trabalho com muito sucesso, tiveram artigos escritos e alguns já publicados, mas a gente notou que essa segunda turma teve muito mais dificuldade do que a primeira, que a gente teve que adaptar muito o plano de ensino para poder acomodar essas dificuldades. E aí a gente teoriza alguns dos motivos que aparentam explicar essa dificuldade. A gente nota que a segunda turma ela é muito mais diversa, as formações são muito mais diversas, enquanto na primeira turma a gente tinha um pessoal que era mais das ciências exatas, eles transitavam com pesquisas minimamente similares. Nessa segunda, as pesquisas são muito diferentes uma da outra. É uma turma muito maior, como na primeira a gente teve um grupo só, 2 grupos, desculpa. Nessa segunda a gente teve 3 grupos, e os 3 grupos com bastante pessoas. Então isso dificultou bastante o processo e especialmente o diálogo entre eles, sendo as formações muito diferentes. Apesar de a gente conseguir agrupar em perguntas similares, as formações eram muito diferentes, e isso pode ter atrapalhado o processo. Mas a gente conclui que esse é o objetivo da disciplina, que era esse o intuito, criar um pouco dessa dificuldade mesmo, e para fazer eles terem mais essa reflexão sobre a interdisciplinaridade. E em ambos os casos funcionou muito bem, e que todas as dificuldades que os alunos apresentaram, elas foram superadas e eles conseguiram entregar artigos de qualidade. E como conclusão, a gente traz também que essa é uma disciplina que não consegue ter um plano de ensino fixo, a gente vai estar sempre tendo que adaptar o plano de ensino de acordo com a turma que chega, e que cada ano ela vai ser diferente uma da outra, e que a gente pode só aprender com as dificuldades da turma passada, mas que não necessariamente elas vão se traduzir para a turma seguinte. É isso, obrigada.